seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu sou a Teresa Miller, psicóloga especialista em transtornos alimentares. Dentre os transtornos alimentares, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a bulimia nervosa. A bulimia nervosa é um dos transtornos alimentares e, como todo transtorno alimentar, ele é de ordem multifatorial. O que isso significa? Significa que diversos fatores vão contribuir tanto para instalação quanto para manutenção do quadro, seja fatores ambientais, culturais, genéticos, familiares. Então, a gente não tem como falar que um fator específico vai desencadear a bulimia nervosa. Mas a bulimia nervosa ela é especialmente presente no gênero feminino. Então, nós temos os dados de muito mais mulheres sendo afetadas pelo quadro. Geralmente, a bulimia nervosa inicia ali na adolescência ou no início da vida adulta. E o que caracteriza o quadro de bulimia nervosa? Então, a pessoa que desenvolve esse transtorno alimentar, ela vai ter episódios de compulsão alimentar, então ela vai ter uma grande ingesta calórica em um curto período de tempo, vai ter então episódios de compulsão alimentar que envolvem a sensação de descontrole, ou seja, a pessoa ela não consegue sentir que já está saciada e já está na hora de parar de comer. Nos episódios de compulsão alimentar, ela não tem o controle. Ela começa a comer e dificilmente o prazer está tão presente. O prazer ele pode estar presente no início do episódio de compulsão alimentar, quando a pessoa começa a se alimentar, mas em seguida ela já sente muito descontrole perante a comida. E nesse quadro, né, da bulimia nervosa, a pessoa vai ter depois desses episódios de compulsão alimentar, ela vai ter métodos compensatórios. O mais conhecido, que mais se fala dentro da bulimia nervosa, é a indução de vômito, mas não é o único método compensatório para evitar o ganho de peso ou para promover a perda de peso. Também é comum outros métodos, seja diuréticos, laxantes, excesso de exercício físico. É comum as pessoas acharem que a pessoa com bulimia ela vai induzir vômito, e não necessariamente. Se ela tende a ter esses episódios compulsivos e em seguida ter métodos compensatórios, pode ser que ela se enquadre dentro do quadro de bulimia nervosa. É comum nesses quadros a pessoa ter uma insatisfação corporal muito grande, e geralmente esses quadros eles iniciam com a realização de uma dieta restritiva. Então é comum ver mulheres que desejavam emagrecer, fizeram uma dieta com poucas calorias e começaram a sentir muita angústia com aquela dieta e uma necessidade muito grande de voltar a ingerir aqueles alimentos hiperpalatáveis. Quando a gente fala alimentos hiperpalatáveis, são aqueles que são mais gostosos de comer, seja bolo, chocolate, pizza. Então, depois dessa dieta restritiva, a pessoa ela começa a ficar muito fascinada por esses alimentos hiperpalatáveis. Justamente porque na realização de uma dieta restritiva, ela fica privada desses alimentos. E a privação tende a aumentar muito o desejo por esses alimentos hiperpalatáveis. E aí a pessoa pode começar a sentir esse descontrole com a comida e aí pode virar um ciclo. É comum escutar dentro desse ambiente de transtornos alimentares a frase: nem toda dieta vai desencadear um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa com uma dieta. E nos transtornos alimentares mais comuns, mais presentes, que a gente vê casos na clínica, de anorexia nervosa, de compulsão alimentar e de bulimia nervosa, só um parênteses, no DSM-5 existem vários transtornos alimentares, mas esses são os que mais aparecem no consultório. E esses transtornos alimentares, eles geralmente sim começam
com a realização de uma dieta restritiva. Então a pessoa, ela tem uma insatisfação corporal, ela pode ter uma baixa autoestima, ela pode se perceber como inadequada e pode começar a ter a fantasia de que ela vai se amar mais, vai se sentir melhor quando ela perder o peso e tiver um peso X. O que acontece, que eu percebo muito no consultório, é que a pessoa pode até chegar àquele peso que ela estabeleceu que ela seria feliz com ele. Mas, muitas vezes, no caso da bulimia nervosa, ela não consegue manter esse peso justamente pelos episódios de compulsão alimentar. Então, diferentemente da anorexia nervosa, que a gente vai ter pacientes com baixo peso corporal, na bulimia nervosa é comum que essas pacientes elas tenham ou um peso considerado normal, ou elas até mesmo estejam acima do peso, porque tem, enfim, inúmeros episódios de compulsão alimentar e descontrole perante a comida. Então, as pacientes que têm esse diagnóstico, elas têm um sofrimento muito grande com o corpo delas e isso vai afetar todas as áreas da vida. Quando nós falamos de um transtorno alimentar, a gente está falando de transtorno, e os transtornos, eles se manifestam em todas as áreas. Então, isso vai afetar a forma com que ela lida no ambiente social, a forma com que ela se porta no trabalho, a forma com que ela se sente diante das pessoas próximas dela. Então, é comum nós vermos nessas pacientes, eu falo no feminino porque é predominantemente o gênero feminino que é afetado por esse transtorno. É comum essas pacientes serem mais extrovertidas, então elas tendem a ser mais expansivas, elas tendem a falar mais e serem muito mais impulsivas do que as pacientes que têm o diagnóstico de anorexia nervosa. Também é comum nós vermos pacientes que ao longo da vida mudam de transtorno alimentar. Então, algumas podem começar com uma compulsão alimentar, podem ir para uma bulimia nervosa, depois podem ir para uma anorexia nervosa. Então, não tem uma regra com relação a isso. Inclusive, é comum ver ao longo da vida pessoas que têm uma predisposição genética e junto com esses fatores múltiplos que vão estar envolvidos com a instalação e manutenção do quadro, essas características assim, né? Então, essa mudança de transtorno ao longo da vida pode sim estar presentes quando nós vemos pacientes que passam a vida lutando, infelizmente, contra um transtorno alimentar. Mas essas são as características mais comuns das pacientes com bulimia. É possível também ter uma distorção de imagem. Geralmente, essas pacientes tendem a se ver maior do que elas são, elas tendem a potencializar os defeitos. É comum ver pacientes que têm esse transtorno que elas não conseguem integrar o corpo e a forma com que elas se veem. É comum elas falarem a respeito de si mesmas como a barriga grande, o braço desproporcional, a perna de tal jeito. Então, nós percebemos que esse corpo e essa percepção de si ainda não está integrado. Claro, e essa é uma característica da distorção de imagem, né? Que também potencializa aquilo que não gosta em si, ou que vê um peso muito maior, um formato muito maior do que está alinhado com a realidade. Então, pode ser também que essas pacientes elas não saibam muito bem qual o tamanho que elas têm, qual o peso que elas têm. Isso não vai estar presente em todas as pacientes de bulimia nervosa, mas nós, profissionais da saúde, precisamos investigar se isso está presente também. Então, é comum pacientes com essa distorção, com essa percepção inadequada do próprio corpo, irem numa loja de roupa e comprarem uma roupa muito maior do que justamente porque essa pessoa ela se vê ali com um corpo muito potencializado, muito maior.
dificilmente vai ter uma percepção positiva do próprio corpo. Quando nós falamos de transtornos alimentares, dessa relação com a alimentação, a gente sim vai falar de comida, a gente precisa trabalhar a relação do indivíduo com a comida, mas tem esferas muito mais profundas que estão presentes ali. Então, é como se o transtorno alimentar ele fosse a pontinha ali do iceberg, mas para baixo vão ter muitas questões de autoestima, como eu falei, pode ter comorbidades psiquiátricas, depressão, bipolaridade, transtornos de personalidade, dificuldades ali nas relações familiares, uma dificuldade de colocar para fora de uma maneira mais significativa aquilo que está acontecendo dentro de si. Então, eu costumo, nos meus atendimentos, com pacientes de bulimia, investigar o que precisa ser colocado para fora, que está sendo colocado ali através, seja do vômito, seja do laxante, seja do diurético, o que está demais que precisa ser colocado para fora. E eu gosto de fazer um exercício de elaboração, né? O que eu preciso colocar para fora que eu não tô sabendo e eu tô fazendo isso com o meu corpo. Porque, como eu falei, não necessariamente está tão atrelado à relação com o corpo e com a comida. Está sim relacionada a isso, mas é a pontinha do iceberg. A gente começa por ali no maior sofrimento da paciente, mas a gente vai precisar investigar ali o que está mais profundo nesses casos. E mexendo nessas questões, a pessoa vai elaborando e ressignificando o valor que ela dá a ela mesma, a percepção que ela tem da própria imagem. E isso também vai fazer com que a relação que ela tem com o próprio corpo e com a alimentação possa ser ressignificado e ela possa ter uma qualidade de vida melhor. Mas é um trabalho sensível que envolve de nós psicólogos uma escuta ativa, atenta e também uma percepção do que essa pessoa está pedindo quando ela vem com esse sofrimento com relação ao corpo e à comida. O que ela está utilizando como alimento em excesso, que descontrole é esse perante a vida. Então eu gosto de trabalhar sempre trazendo esse paralelo da relação com a comida, a relação com o corpo e a forma com que a pessoa lida com a vida. Vocês vão ver que está sempre atrelado. Ou ela nega demais na vida e isso acaba compensando na alimentação, ou ela aceita demais na vida e isso acaba também sendo refletido na alimentação. Não tem uma regra rígida, tem padrões que são mais presentes, menos presentes, mas sempre analisem como é a relação que essa pessoa tem com a vida, né? O que essa extroversão e excesso está falando quando se tem esse quadro, né? Se desenvolve esse quadro. Se você gostou do vídeo, se fez sentido para você o que eu trouxe aqui, já se inscreve no canal, já me segue nas minhas redes, já curte, comenta e compartilhe com quem você achar que vai fazer sentido saber as informações que eu trouxe nesse vídeo. Até a próxima!